Vamos falar sobre operações avançadas em data frames. Nós já vimos nas séries as operações de rolling e interpolate. Nada muda para data frames, exceto, como sempre, a nossa habilidade de trabalhar numa direção diferente, dado que a gente está numa estrutura bidimensional. Ou seja, se eu pegar aqui um data frame qualquer, vou pegar o data frame 3, né, que é aqueles dados do IDEB, vou selecionar os campos ID escola, ano, IDEB aí, IDEB AF. Então tem essa base aqui. Aí vamos supor que eu queira preencher essa base de dados com o valor da média móvel, por exemplo. Porque aqui você está vendo que a gente tem um buraco em 2009, aí vamos, sei lá, vamos assumir que o valor de 2009 a gente fala que é a média de 2005 e 2007, por exemplo. Então eu posso pegar esse cara aqui, vou colocar aqui um ponto rolling, 2.min. Aí você vai ver que ele vai fazer a rolagem, né? Na verdade, ele fez aqui a rolagem de todas as colunas e ele tirou a média da rolagem das várias colunas ao mesmo tempo. Aí, como sempre, eu posso fazer o rolling e falar que eu quero fazer ele nessa direção aqui. E aí, ao invés de ele fazer verticalmente a rolagem para calcular a média móvel, ele vai fazer ela horizontalmente. Vai demorar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco ele completa a operação. Então ele concluiu a operação aqui, e aí você veja que ele fez a operação para a direita, só que aqui nesse caso, né, como ele precisava fazer um rolling 2, e ele está fazendo daqui para cá, ele fez o rolling 2 entre as colunas ID escola e depois com a coluna ano. Mas se você for olhar no detalhe o cálculo que ele fez, ele pegou e tirou a média aqui entre esse cara e esse cara, por exemplo, para poder com, chegar nesse resultado aqui. E bom, a gente tem como trabalhar com esses caras também para fazer a operação de interpolate. Então, de forma similar, eu fiz aqui um rolling min, eu posso vir aqui, trocar o meu rolling min por um interpolate, e aí ele vai fazer a interpolação das minhas operações. E aí aqui veja que o nulo que eu tinha antes, ele trocou por um 4.5. Né? Os nulos que eu tinha aqui embaixo, ele estendeu o último valor possível, porque esse é o comportamento padrão do Pandas. Entretanto, nos data frames, essas operações de média móvel e de interpolação, elas vão ser particularmente interessantes de serem realizadas sobre group bys. Porque, como eu falei, o group by ele é como se fosse um filtro iterativo sobre uma base na qual a gente está aplicando uma determinada função. Então, desta forma, é possível aplicar operações sobre o group by que não necessariamente gerarão um resultado agregado. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui em cima, e olhar para esse código de IDE, esse código de escola em particular. A gente vê que anteriormente, na base original, esse código de escola ele não tinha qualquer informação do IDEB AI ou IDEB AF. Então ele nunca teve qualquer coleta do censo para obter esses valores. Mas mesmo assim, ele foi preenchido com o valor 6.2, porque tinha uma outra escola que teve seus dados preenchidos que estava com o valor 6.2. Foi a última escola com dados disponíveis. Se eu tivesse tentando, por exemplo, preencher o valor do IDEB aí e falar, olha, eu quero preencher com os valores prováveis de qual deveria ter sido o IDEB dessa escola, porque, por exemplo, a escola não participou do censo, ela não teve uma quantidade de coleta de provas suficiente para ser estatisticamente significativo, eu poderia usar Interpolate para tentar inferir qual deveria ser a nota dessa escola. Então, por isso, nesse caso, a função interpolate sendo aplicada para a base inteira não gerou um resultado satisfatório no preenchimento, porque ele pegou essa informação de uma outra escola.
A maneira ideal de eu fazer o preenchimento do interpolate seria que eu fizesse isso escola a escola. Bom, como que eu consigo fazer isso? Eu vou pegar esse cara aqui, anterior, vou colocar aqui. Bom, se eu quero fazer isso escola a escola, primeira coisa que você pode imaginar é que eu vou fazer um group by por ID escola. Bom, eu quero fazer a interpolação sobre os dados de IDBI. Então, aqui, eu vou fazer a seleção da coluna de IDBI. E agora, aqui, vou colocar um ponto apply, que a gente não tinha visto em data frames, mas eu posso colocar um ponto apply. Vou colocar um lambda x, e aqui, nesse caso, ele vai receber a série de dados da IDBI por escola. E aqui eu vou colocar um x.interpolate. Aí veja que nesse caso, a sua expectativa seria, eu vou gerar uma base de dados que vai estar escola-escola, porque é isso que o group by geralmente gera. Mas nesse caso, como eu não fiz uma agregação, o que ele vai me devolver vai ser diferente. Eu vou ter que esperar um pouquinho para a operação terminar. Terminou. Veja o que ele gerou. Nesse caso, ele gerou uma série de dados cujo os índices batem com os índices do data frame, ou melhor, eles batem com os índices da série que foi passada para a operação, porque foi isso que aconteceu no final. Tem uma série aqui, e essa série, ela obviamente tem os índices que batem com o data frame original. Então aqui, ao fazer essa operação, ele resultou na modificação do IDEB AI para cada escola, e aí ele não gerou agregação nenhuma. E aí, o que é interessante disso aqui? Que, primeira coisa, é que a gente aplicou o group by sobre ID escola e não ID escola ano, porque se a gente tivesse aplicado o par ID escola ano aqui, ele teria passado uma linha para cada ano, e aí a gente não conseguiria fazer o interpolate nesse caso, tá? E que o resultado ele pode ser aplicado diretamente para um data frame. Como? Se eu pegar esse mesmo cara aqui, né, que eu fiz, o que eu vou fazer? É sempre importante garantir que os meus dados estejam ordenados de acordo com o campo que eu quero fazer a operação. Por quê? Porque, por padrão, o Group By vai ordenar as informações por escola. Então, aqui eu faço sempre, lembra lá de séries que a gente tinha o Sort Values? Então, aqui eu posso fazer o mesmo Sort Values, só que aqui eu vou passar as colunas que eu quero colocar para fazer o sorting. Então, sort values, o que ele vai fazer? Ele vai garantir que minha base esteja ordenada pelos pares de campo, ID de escola e a data. E ele primeiro seleciona o ID de escola e depois o ano. Tá? Então, aqui veja que, por exemplo, tinha essa escola, estava lá no final da base de dados, ele jogou aqui para cima. E aqui, inclusive, eu posso passar uma coluna de ascending, que pode ser true, e aí nesse caso ele vai do menor pro maior, falso, que aí ele vai vir do maior pro menor, ou eu posso passar campo a campo. Por exemplo, eu poderia passar aqui false e true, passar uma lista, e aí ele resultaria em fazer isso campo a campo. E aqui, inclusive, tem a opção do in place, se eu quiser modificar a minha base original. Nesse caso, eu estou gerando um novo data frame, então aqui eu vou simplesmente deixar com os parâmetros padrões, porque eu quero ID de escola e ano indo para baixo. Bom, aqui, quando eu faço sorting de uma base, eu sempre gosto de colocar um reset index drop equals true, porque, como a gente sabe, quando a gente faz uma atribuição no Pandas, de uma série para o Pandas, ou soma séries e tudo mais, o match que vai ser feito entre índices. Então, para que os meus índices aqui não fiquem um negócio muito esquisito, né, que era o caso de quando eu fiz o sort values aqui, eu sempre dou um reset index, porque na maioria das vezes o meu índice não quer dizer nada. E aí aqui eu coloco uma opção de drop equals true, porque ao fazer o reset index, dessa forma, numa base de dados,
como a gente tinha feito no Group By, ele geraria uma coluna de índice, né? Que é o mesmo comportamento do Group By, né? No final ele pega aquele multi-index e gera novas colunas. Só que aqui tem a opção do drop igual a true, que aí eu removo essa coluna de índice. E agora eu tenho meu ID de escola, ano, IDBI, IDBF, uma base de dados com os índices resetados da maneira que eu queria. Lembrando também que o Reset Index tem a opção do InPlace igual a true aqui para fazer a modificação internamente. Beleza, agora eu teria o que é uma base pronta para ser processada com esse preenchimento. Então, beleza, quero fazer o preenchimento. Como eu falei para vocês, o preenchimento eu quero preencher quando eu tiver um dado antes e um dado depois, eu faço o interpolate. Então, a gente vai fazer o interpolate por escola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um assign, vou colocar aqui o IDEBI, então eu vou modificar o campo do IDEBI, o que ele vai ser? Ele vai ser o lambda f, então eu vou passar o meu data frame, vou agrupar o meu data frame por ID escola, que é exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu vou pegar esse resto de carinha aqui, vou passar para cá, vou tirar esse cara aqui, e agora, veja que o que eu estou fazendo? Selecionando as colunas do DF3, estou ordenando o DF3 por ID de escola ano, porque o Group By vai ordenar por ID de escola, então vou garantir que isso ocorra, só para não ter qualquer problema de interpolar, por exemplo, entre 2 anos que não sejam sequenciais, vamos dizer. Vou resetar os meus índices porque a gente sabe que o match da atribuição, soma, qualquer operação no Pandas vai ser feito pelo match dos índices, então vou garantir aqui que não vai ter nada muito estranho acontecendo nesse cálculo, e aí vou rodar o meu assign com isso. Se eu rodar essa operação, ela vai demorar um pouco para executar, então vou colocar aqui e vou pausar. Terminou o cálculo aqui, então você está vendo que, por exemplo, esse 2009 não estava preenchido, né? Agora ele preencheu com 4.5. Para as escolas que não tinham dados, nunca teve dados, então ele não consegue preencher com nada. Então ele deixou como vazio mesmo. Então ele chegou aqui num resultado em que eu cheguei num novo data frame que esses dados estão preenchidos utilizando uma operação de interpolate dentro da operação de um grupo by. Mas assim, gente, olha, o céu é o limite dentro do que a gente consegue fazer. Então a gente pode, por exemplo, produzir um data frame em cima dos resultados. Por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui e selecione os meus dados para o ano de 2021. Né? Então aqui, nesse caso, os dados de 2021 estão sem qualquer tipo de... Eles vão estar, né? A maioria, sem qualquer tipo de preenchimento, né? Tá tudo vazio. Então, se eu pegar o meu DF3 e fazer essa seleção aqui de novo, né? Vou jogar aqui embaixo. Vamos fazer um cálculo, né, interessante. Eu tenho aqui o IDBI, o IDBAF, só que a gente tem um campo aqui que é interessante, que é o IDEB de meta. Né? Por exemplo, eu tenho o IDEB de meta de AI, o IDEB meta de AF e o IDEB meta de EM. Aí vamos supor que, ao invés de eu fazer a minha projeção por meio de quais foram as notas de IDEB anterior, eu faço uma projeção baseada no valor de meta do IDEB. Porque, em tese, toda escola que tem anos iniciais ou anos finais, o que seja, deveria ter associado uma meta de IDEB. Né? Então, eu vou pegar aqui o meu IDEB AI, e ao invés de pegar o IDEB AF, eu vou pegar o IDEB meta AI. Então, beleza, ó. Então, aqui, o que a gente poderia fazer para fazer a substituição de valores nulos? Eu poderia pegar esse valor de 4.4 aqui, ver qual que é a relação do 4.4 com 4.1. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a meta era 4.1, ele estava com 4.4. Então, se eu dividir um valor pelo outro, a gente está 7% melhor que a meta. Bom, a meta desse ano era para ser 4.5. Então, eu posso pegar esse 7% acima da meta e falar que a minha projeção esperada
para o ano seria, por exemplo, 4,82, dado que no ano anterior ele esteve nessa distância da meta, né? Poderia fazer isso. Então, para fazer esse cálculo, vamos construir uma função que faça isso. Então, eu vou pegar aqui e criar uma função que é def gera novo DataFrame. Vou pegar aqui o meu df, pedir.dataframe, e ela vai retornar um DataFrame. Por que eu vou receber um DataFrame? Porque eu vou aplicar uma função no GroupBy que vai receber um DataFrame de entrada. Já vou explicar como. Então, aqui, no primeiro momento, eu vou colocar um printdf para a gente ver. E aqui, só para a gente fazer isso de forma rápida, eu vou pegar o df3, e eu vou fazer um head 10. Eu vou colocar um group by por ID de escola. E vou colocar aqui um ponto apply, gera novo df. Veja que antes eu estava sempre selecionando alguma coluna, né, antes de entrar no GroupBy. Como agora eu não selecionei nenhuma coluna, o resultado vai ser que ele vai passar o data frame inteiro. Então veja que ele passou um data frame, que era da linha 0 a 8 aqui, que era tudo da mesma escola, e depois ele passou um outro data frame, que está a partir da linha 9, que já é uma outra escola aqui. Então, é isso que ele está passando aqui para dentro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer minhas projeções com base nas metas. Isso vai ser útil porque, por exemplo, 2021, que é um ano que não tem qualquer dado de IDEB, eu posso, ao invés de repetir o IDEB do ano anterior, projetar ele com base na meta, né? Então, eu posso chegar aqui e escrever uma função para fazer esse cálculo. Bom, como vocês sabem, a gente tem 3 IDEBs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um for m in AI, AF e EM. E aí, para cada um, eu vou pegar aqui e falar que o DataFrame, o IDEB do ano inicial, do IDEB aí, né? Ele vai ser o quê? Vai ser o IDEB aí, né? Que é o que eu estou pegando, ponto interpolate. Então, estou interpolando a nota do IDEB com base no conteúdo dos anos anteriores. Então, basicamente, o que a gente tinha feito antes. Só que, além de fazer essa interpolação, eu vou adicionar uma nova informação aqui, em que eu vou checar se, para aquela escola, eu não tiver coletado nenhum dado de IDEB aí, e eu não tiver coletado nenhum dado de IDEB-AF, e eu não tiver coletado nenhum dado de IDEB-M, eu vou adicionar a essa base uma informação, que é o df tipo, vai ser igual ao que? Vai ser o sem coleta de IDEB. Caso contrário, e aí eu posso fazer vários tipos de preenchimento aqui, colocar um, aí eu vou colocar aqui embaixo um elif, aí para a gente conseguir preencher isso aqui, colocar 2, 3, 4. Vai, eu acho que isso é o suficiente. Então, se a contagem desse cara aqui for maior que 0 e os demais forem igual a 0, a gente vai falar de anos iniciais. Se esse cara aqui for maior que 0 e os demais forem 0, a gente vai falar de anos finais. Se aqui, esse cara aqui for maior que 0 e os demais forem igual a 0, a gente vai colocar como ensino médio. E aí aqui eu vou deixar como um caso contrário. Eu vou retornar ou melhor, tem que preencher, né? Porque aqui eu não estou retornando.
tipo é igual a múltiplos, né? Porque eu tenho múltiplos anos na coleta dos dados. E aí eu vou retornar dessa função o que? O meu df.reindex. Aí eu vou selecionar as colunas de ID escola, ano, IDEBAI, IDEBAF, IDEBEM e tipo. E agora, se eu aplicar a minha função, eu acho que faltou alguma coisa. Deixa eu ver, df tipo, df interpolate for m dbi.interpolate. O tamanho dos novos valores deve ser igual ao tamanho dos valores originais. Eu acho que aqui é porque... Deixa eu selecionar mais linhas. Exatamente. Como eu estava selecionando só uma escola num dos casos, só tinha um data point, ele estava dando alguns erros aqui. Então veja o que eu gerei no final. No geral, no final, o meu group by, ao invés de gerar uma série de dados, ao invés de gerar uma função de agregação, o resultado dele foi um novo data frame, porque esse é o resultado da função que eu criei. E não só foi um novo data frame que trabalhou no data frame original para cada grupo de escola, e ele trabalhou múltiplos campos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, SD escola aqui, que é a primeira, ela é só de anos iniciais, e ele fez a interpolação para obter aquele valor de 4.5. Essa outra escola aqui, ela tem tantos anos iniciais quanto anos finais, tem inclusive dados dos anos de ensino médio. Então, ele gerou aqui, e assim vai. As várias escolas que eu tenho disponíveis aqui, ele conseguiu realizar os cálculos de dados, né, e gerar um novo data frame desse resultado. E aí você pode estar se perguntando, cadê o cálculo de meta? Bom, eu poderia ter feito aqui o cálculo de meta. Eu poderia ter modificado esse cálculo para, ao invés de interpolar, ele ser feito, por exemplo, olha, df dividido pelo df meta, e aí isso aqui, sei lá, shift de alguma coisa e multiplicado por alguma outra coisa para fazer esse cálculo. Mas eu não vou mostrar como fazer isso agora, porque esse vai ser o seu próximo desafio.